Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus, por mais esta oportunidade de transmitirmos, Deus, um pouco da tua palavra para os teus filhos. Eu te peço que o teu Espírito nos dê sabedoria, discernimento e capacidade, Senhor, para falarmos, Senhor, desse lado tão maravilhoso que é a nossa mente, Senhor. Eu te peço a graça e o discernimento do teu Espírito, que nós possamos aprender um pouquinho mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz. Eu queria dizer para vocês, pelo menos para o Júnior, né, e para o pastor Paulo César, outra vez que eu estava marcada para vir aqui, na verdade eu estava em Israel, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu, porque eu nunca furo com ninguém que marca comigo. Eu falei assim, esse ano eu vou parar com esse negócio de agenda de caderno e vou botar minha agenda toda no celular. Mas eu, com 53 anos, a gente não tem uma cabeça igual a do jovem que já nasceu na era da internet. Então eu cliquei, botei os meses e cliquei um mês para frente. O Júnior tinha falado comigo março, né? Eu joguei para abril. Olha, eu cliquei em abril, marquei tudo direitinho, salvei lá. Quando eu fui ver, aí, aqui a hora que vocês estavam me esperando para o culto, já era madrugada em Israel. No outro dia de manhã, quando a gente levantou, que entrou no ônibus, que eu clico assim no WhatsApp, eu estou vendo assim, Júnior Ebenezer, pastora, a senhora está chegando? Aquilo me deu um ataque cardíaco. Irmãos, eu comecei a ficar branca dentro do ônibus, eu comecei a passar mal. Eu falei, Edson, eu fiz uma besteira, olha aqui. Eu marquei o mês errado. Eu falei, Jesus, aí passei uma mensagem para ele, ele falou, não, pastor, não precisa passar mal, não. Olha, aí eu falei com ele, mês que vem eu estou aí. Ele falou, não, mês que vem eu já tenho pregador, tenho no outro mês, aí acho que esse é o primeiro mês que ele não tinha marcado com alguém. Então, vocês me perdoem porque foi isso que aconteceu. Mas pensa numa pessoa que ficou mal, porque eu não sou de fazer isso com ninguém, de marcar e não cumprir, isso para mim é um horror, isso é um horror. Mas então o problema é esse. Eu quero dar um testemunho sobre isso. Olha, eu tenho um problema com a minha esposa sobre isso, porque ela não fecha a agenda para ninguém. Pode ser essa igreja que ela ama muito, pode ser a congregação que tem 5 pessoas lá no alto morro. Ela não escolhe. E às vezes está um feriado, a gente, né? Eu falo assim, nega, a gente quer viajar, quer ir para a fazenda ou para algum outro lugar. Eu marquei, meu bem, eu não vou desmarcar. A gente vai perder o feriado. Mas, nega, troca, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso. É a igreja do Senhor Jesus. E nesse dia lá, ela passou mal. Olha, ela passou mal. E ela queria ligar e tal, porque ela errou por causa de agenda. Agora, se vocês forem em casa hoje, na mesa lá do escritório, tem uma agenda desse tamanho de caderno novamente. Que hoje a gente estava lá revendo as datas, porque eu achei que ela já tinha feito eu perder o feriado de setembro agora. Porque a minha secretária, mandei ela comprar uma passagem para a gente viajar, aí a secretária, não posso não, senhor. Por quê? Não, porque a dona Márcia tem um evento para pregar em São Paulo, dia 9, você não vai mesmo. Aí eu fui hoje com ela, aí que ela está salva, porque não é setembro, é uma semana depois. Mas eu confesso a vocês, ela ficou muito mal, e não importa, pode ser a igreja deste tamanho ou a igreja desse tamanho, ela dá o mesmo valor, a mesma consideração aos irmãos em Cristo, amém? Obrigada. Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Essa é eu diria que é uma visão de raio-x que o salmista teve, né?
quando a gente não tinha posse de ultrassonografia 3D, nada disso que tem hoje, exames sofisticados, nada disso. Mas aqui está a revelação de Deus, né, para o salmista, da formação do ser humano no ventre materno. E é precioso quando você lê isso, que ele fala assim, olha, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. E é tão interessante você realmente ver como é que é a formação de um feto, né, a partir de algo microscópico, que é um óvulo e um espermatozoide. São duas coisas que a olho nu a gente não enxerga. Você só enxerga através de um microscópio possante. Ali, naquelas duas coisas tão minúsculas, já estão todas as características e todo o teu mapa, o teu DNA está tudo ali. Quando os dois se fecundam, você já vai começar a desenvolver com características do pai, da mãe, cor de olhos, textura de cabelo, cor da pele, tudo está ali. Então, isso é maravilhoso demais. Quando a gente começa a ver a palavra de Deus e ver como que nós fomos formados, e é uma coisa que até hoje é um desafio para a ciência, né? A hora que starta a vida, como é que... a ciência... Hoje nós temos ultrassonografia, temos tudo isso, mas assim, na verdade, a formação da vida, como ela é formada realmente, é só mesmo pela mão de Deus, né? Ele fala, por isso que ele vai falar, tu entreteceste, é como se estivesse fazendo ali uma coisa de renda, com fios, com tudo. Só a nossa parte neurológica, que é do nosso cérebro, você pensa, o nosso cérebro, ele faz... em questões assim de segundos, ele faz sinapses assim de uma velocidade incrível, que se a gente pudesse ver isso a olho nu, a gente ficaria assim impressionado. Então, a nossa formação e a formação do ser humano, e principalmente a formação da mente, é algo maravilhoso. E o salmista dá para nós esta palhinha aqui. Ele fala assim, olha, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus sabia de cada coisa, sabia de cada detalhe. Deus vê cada detalhe. E aí o outro versículo, 14, ele diz, o 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritas todos os meus dias. Ou seja, a vida de cada um de nós está na mão de Deus. O tempo que cada ser humano vai viver, não é, também está na mão de Deus, a não ser aquele que busca uma morte prematura. Mas você que está vivendo na presença de Deus, você que entregou a sua vida para Deus, no livro dele está escrito todos os dias que nós vamos viver e que nós vamos existir. E isso é precioso demais. E o tema que vocês me deram, né, é inteligência emocional. O segundo slide está aí, ó. Ao olharmos para a complexidade do nosso corpo, ficamos admirados. Veias, músculos, nervos, órgão, pele. Você sabe que até a nossa pele, ela tem uma função, além de cobrir tudo que vem por baixo, a nossa pele tem uma função maravilhosa que é da sensibilidade para a gente poder sentir dor. Tem uma doença que ela é muito rara, que a pele não sente dor, a pessoa não sente dor através da pele, então ela tem facilidade de se machucar, porque ela, se você apertar, ou se ela bater, ou se ela machucar, ela não vai sentir dor. É uma síndrome muito rara, porque até a nossa pele, ela tem a função tanto de transpiração, como também de te dar sensibilidade, né? O tato, você sabe que a pessoa que não tem a visão, ele usa muito o tato e a audição. Por quê? Porque aqui também nós temos sensibilidade, né? Nós sentimos através da pele. Então, toda essa formação é algo maravilhoso demais, é algo precioso demais. Quando nós pensamos no cérebro, aumenta ainda mais essa perplexidade. Olha, 86 bilhões de neurônios, cada um deles conectados uns aos outros, num emaranhado quase que infinito de caminhos possíveis a percorrer. Isso trabalhando o cérebro o tempo todo, os neurônios fazendo sinapses, e, por exemplo, existe uma diferença entre a parte neurológica masculina com a parte neurológica feminina. A sinapse na área que é ligada à fala
do lado direito do nosso cérebro, nas mulheres, esses neurônios, as sinapses são muito mais velozes. Por isso nós temos muito mais habilidade para fala, né? E por isso que vocês conversam tanto. Nós mulheres conversamos tanto, porque é biológico isso na mulher. Do homem não. O lado que está ligado à fala faz menos sinapses. É um pouco mais lento do que a nossa. Por isso a mulher tem muito mais habilidade com a fala, né? Então, é precioso. E para falar de inteligência emocional, a inteligência emocional é a capacidade, o próximo slide, é a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Olha, isso aqui é muita coisa, né? Aqui nós temos assim um compêndio de pelo menos 4 coisas que daria cada uma delas uma palestra gigante. Mas eu vou tentar sintetizar. A inteligência emocional, tem esses 2 autores aí que falam sobre ela, mas o mais conhecido até das faculdades mesmo, e principalmente as faculdades de psicologia, não gostam, que é do Goleman, né? Que ele fala da inteligência espacial, intrapsíquica, né? Todo tipo de inteligência que ele classifica aí, muitos não gostam porque diz que isso rotula as pessoas e que todos nós temos inteligência para várias coisas. É verdade isso, mas você vai ver que você é dado para uma coisa. Não tem como excluir isso. Se você faz um teste vocacional, você vai encaixar em algumas áreas ali. Tem outras áreas que o seu perfil não encaixa jamais. E é a partir disso aí que o Goleman faz essa separação, e é muito interessante. Por exemplo, tem pessoas que não suportam leitura, interpretação de textos complicados de filosofia, né? Ele vai gostar de matemática, ele vai gostar de cálculo, ele tem mais um pensamento lógico. Então ele tem a inteligência, ou seja, o cérebro dele e a capacidade dele é mais desenvolvida, ele tem uma facilidade e ele vai lidar com muito mais habilidade para a área de cálculo. Eu passei na faculdade de psicologia por 3 períodos de estatística. Vocês sabem como é que eu consegui passar em estatística? Contratei um professor particular. Eu tinha 2 horas de aula com ele durante a semana. E depois eu praticava todos aqueles exercícios para mim conseguir tirar 5 em estatística. E a professora me passou na última prova porque ela viu o meu esforço. Ela nem me deu a minha nota. Ela falou, Márcia, fica tranquila. Eu só fui ver, nem me entregou a prova. Eu só fui ver no boletim depois que eu tinha passado raspando. Eu falei assim, ela me deu isso. Ela me deu porque ela me viu o meu esforço. E aí eu pergunto, para que 3 períodos de estatística num curso de psicologia? Terrível isso, para mim foi tortura, entendeu? Porque eu não suporto. Agora, me dá um texto complicado de filosofia, Sócrates, Platão, Justino Marte, eu estou lendo os filósofos da igreja agora, os pais da igreja, patrístico, aquele período patrístico de 150 até 400, que foi o período da perseguição da igreja, o que Orígenes falou, o que Tertuliano falou. Tudo essa baboseira eu amo, eu fico ali ouvindo, anotando. Aí falei assim, já li, amanhã vou fazer a prova. Fiz a prova rapidinho, tirei 8 na prova. Porque eu gosto de texto, eu gosto de filosofia, eu gosto de ciências humanas. Porque minha facilidade é de lidar com pessoas, é tentar entender. Se você chegar aqui, tiver totalmente sem razão, e o Júnior tiver razão, eu ainda vou analisar o teu lado para ver se, não, mas ele pode ter feito isso com o Júnior por causa daquilo, entende? É aquela coisa de ver os lados da pessoa, de entender o porquê que aquela pessoa teve essa e aquela reação. Isso é habilidade para ciências humanas, que eu sempre tive, e você vai se identificar com isso. Não adianta. Essa semana eu atendi um rapaz que ele disse, eu comecei a fazer engenharia e tranquei. E eu disse para ele, engenharia civil, por que você começou a fazer engenharia civil e trancou? Porque o meu pai quer que eu faça engenharia civil por causa do trabalho dele, ele precisa pagar 3 mil para o engenheiro assinar para ele, e o meu pai quer que eu faça para ajudar, ou seja, auxiliar no trabalho dele, né? E eu falei, e o que você gostaria de fazer? Olha, a única coisa que eu gosto de fazer
é arquitetura e urbanismo. Eu não quero engenharia civil, isso não dá para mim. Eu quero arquitetura e urbanismo, que eu gosto. Ou seja, tem alguma coisa ali, mas é pouco da engenharia, muito pouco, né? Ele quer o lado mais light, o lado mais saudável, o lado mais criativo. Porque engenharia é tudo, né? Cálculo. 2 e 2 tem 4, a coluna tem que ter isso, o teto tem que ser aquilo, né? Então, essa habilidade, essa capacidade, né, vem daí. Agora ele vai falar a capacidade de exprimir emoção e assimilá-la ao pensamento. Isso é uma coisa muito complexa. Por exemplo, às vezes você expõe uma emoção ou tem um jeito de se comportar que, na verdade, não é aquilo que está passando pelo teu pensamento. Às vezes você quer, o seu pensamento está te projetando para outra coisa, mas a tua emoção e o jeito de você reagir é outro, diferente. E aí isso vai entrar em curto. Então, a inteligência emocional é essa capacidade de perceber. Eu percebo as pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ele falando sobre pessoas sem noção. Você conhece uma pessoa sem noção? Todos nós conhecemos uma, né? Ela fala na hora errada, ela chega no ambiente, não é impróprio para o jeito que ela está, mas ela vai daquele jeito mesmo, né? Essa é a pessoa sem noção. Falta um pouco de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela ajuda você a perceber, sentir, assimilar, exprimir, se comunicar com as pessoas da forma correta e coerente. Isso é uma coisa meio complexa. Tem muitas pessoas que elas estão sentindo uma coisa, mas está expressando outra. É aquela que dá meio que uma de artista. É claro que, por exemplo, em determinados lugares, né, a gente tem que filtrar algumas coisas. A inteligência emocional também, ela ajuda nós a filtrarmos, né? Por exemplo, tem pessoa que diz assim, falei mesmo porque eu sou verdadeiro, falei mesmo porque a verdade tem que prevalecer. É aquela pessoa que, ao invés de ser sincera, de usar a sinceridade, ela vai para o sincericídio, entendeu? Porque a verdade dela é tão demais que ela acaba matando a pessoa ao falar a verdade. Falta aí, mesmo que você saiba, por exemplo, numa família, às vezes você sabe uma coisa de um parente ou de alguém, algo sério, algo que você está sabendo, mas você não vai levar aquilo adiante, porque se você levar, aquilo pode dar até morte, não é verdade? Então não é tudo que você sabe, não é tudo que chega até nós, que você, por ter uma emoção, vamos dizer assim, lá acima da sua cabeça, e ser uma pessoa altamente resolvida e altamente sincera, que você vai botar aquilo para frente. Isso chama-se filtro. A inteligência emocional, ela ajuda a gente a filtrar também aquilo que nós vamos colocar, a forma como nós vamos colocar, não é? A forma como nós vamos falar, passa por tudo isso aí. Então, é uma coisa muito interessante. Compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Não é? Aí vai entrar aí. Por que a inteligência emocional é uma coisa importante? Nas instituições de trabalho. Não é? Você vai encontrar na sua instituição de trabalho pessoas que não vão fazer tudo o que você quer, pessoas que não vão ter noção, pessoas que vão falar fora da hora, pessoas que vão tecer comentário que não era para tecer no ambiente de trabalho, não é? E a inteligência emocional é isso, é você saber, poxa, eu posso ser uma pessoa sincera, mas, por exemplo, tem coisa que eu falo dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, determinados comentários, que eu não vou tecer no ambiente de trabalho. Concorda comigo? Isso é saber ter uma informação ou uma emoção e não compartilhá-la ou compartilhá-la no momento certo, né? Então, inteligência emocional entra aí primeiro. O tópico 1, percepção das emoções, que inclui habilidades envolvidas na identificação de sentimento por estímulos, como a voz ou a expressão facial, por exemplo. A pessoa que possui essa habilidade identifica a variação e mudança no estado emocional de outra, né? Por exemplo, se você está falando com uma pessoa, tipo, a pessoa pede para você assim, vamos supor, seu namorado fala assim, vamos comigo ao shopping? Vamos. Você está querendo ir ao shopping? Não. A sua expressão de voz disse uma coisa, mas o teu sentimento e a tua emoção é outra, né? Isso acontece muito com casal. Posso fazer isso? Pode.
faça. Na verdade, ele deu uma autorização para você fazer, mas o que ele está sentindo é outra coisa. Não quer que você faça, né? Então, a percepção de emoção, você identifica em você e você identifica em outra pessoa também. É claro que, por exemplo, como psicóloga, eu trabalho com muita gente, então eu capto, né, muita coisa que o leigo talvez não capte, né? Por exemplo, até uma mentira mesmo, se a pessoa insiste naquilo, né, eu sei às vezes que ela está mentindo, mas eu deixo ela mentir primeiro, né? Primeiro eu deixo ela mentir bastante, né? Por exemplo, quando a pessoa tem um transtorno persecutório, a pessoa que tem transtorno persecutório, ela cria uma história mirabolante. Olha, entraram na minha casa. Aí eu pergunto para ela, mas que evidências que você tem? Como que eles entraram? Não, eles podem tudo. Eles entraram, de alguma maneira eles entraram na minha casa. É mesmo, entrou? E como é que você acha que foi? Eles entraram pela porta ou pela janela? Eu tenho que caminhar na vibe dela, entende? Porque a mente dela está projetando aquilo ali. Eu sei que é um transtorno, né? Isso, a gente estudou para isso, para captar isso, esse tipo de coisa. Mas, às vezes, você vê uma pessoa sincera querendo te enganar também. Aí é diferente, entendeu? Mas você vai também, você vai deixando, porque chega uma hora que você amarra e segura a mentira dela. Porque toda mentira, ela precisa de 2 ou 3 para poder se sustentar. Então, chega um momento que ele não tem mais como fazer, né? Então, a percepção, né, essa habilidade, inclui habilidade. Agora, isso também, por exemplo, tem pessoas que têm isso mais exacerbado nela. Mas quando a gente estuda para uma faculdade de psicologia, você capta, você começa a captar muito mais a emoção da pessoa, a expressão facial, até a postura da pessoa, né? Por exemplo, pessoa muito bonita, com um corpo lindo, chega no consultório assim, arcada, entendeu? Você percebe que aquela pessoa tem um problema emocional muito sério. Ela tem tímida demais, tímida ao extremo, não se acha bonita, entendeu? É aquilo que está dentro dela. Ela não tem essa capacidade de ver quem ela é, de dar o valor que ela tem a ela mesma, né? Então, isso tudo está incluído aí. E o segundo ponto, o uso das emoções, que implica na capacidade de empregar as informações emocionais para facilitar o pensamento e o raciocínio, né? Muitas vezes... Por exemplo, todos nós pensamos e todos nós raciocinamos. Mas você tem como desenvolver habilidade para você ser mais hábil também no raciocínio, no seu pensamento, né? Tem pessoas, por exemplo, a pessoa que é melancólica, normalmente ela fica muito envolvida com aquilo que ela está querendo aprender, e ela quer aprender tanto, a minúcia, tanto, que às vezes ela acaba perdendo muito tempo, ela acaba não usando, porque o melancólico, ele é muito introspectivo e a maioria deles são muito inteligentes, porque eles são muito focados no que fazem. Mas como ele é detalhista demais, às vezes ele não usa essa inteligência que ele tem, esticando e querendo fazer tudo perfeito, tudo muito direitinho. Então ele precisa aprender a usar o pensamento e o raciocínio também para facilitar. Isso, quando a gente entende de temperamento e vê como é o nosso temperamento, ajuda bastante. Eu sou uma pessoa muito detalhista, mas, por exemplo, eu estou aprendendo a deixar muita coisa de lado, porque eu tenho que ler muitas coisas. Então, se eu ficar muito no detalhe, eu vou perder muito tempo e não vou usar o meu raciocínio e vou atrapalhar naquilo que eu tenho que concluir, naquilo que eu tenho que fazer. Então, ontem eu estava lá, já ouvi o áudio, já li os pensadores, eu vou fazer essa prova agora. Aí sentei no computador e fui fazendo. Aí fui prestando atenção, falei esse aqui, aí errei uns 3 nomes, mas consegui tirar 8 na prova. Antes eu não faria isso. Eu ia fazer todo aquele resumo daquilo tudo. Eu ia anotar tudo aquilo de novo. Aí eu ia parar um dia, eu ia ler tudo de novo para mim fazer a prova, porque eu estou fazendo um curso online, né? Aí eu falei, não vou fazer isso não, eu tenho que ser mais rápida. Tem muita coisa para estudar. Isso está me ajudando. Então, o uso das emoções implica também nisso. A capacidade de você empregar as informações emocionais para facilitar o pensamento e o raciocínio. Entendeu? Essa é uma informação emocional que eu usava muito há alguns anos atrás. Tem que ser tudo escrito, tem que ser tudo detalhado, tem que ler tudo, tem que ler 10 vezes o texto,
Tem texto do Freud que eu li 5 vezes o mesmo texto, aqueles textos cabeludo, para poder fazer uma prova. Pensa o que é isso? Hoje eu não faço isso mais não. Não sei se é porque eu estou ficando velha, entendeu? Mas eu estou usando a minha inteligência emocional, já que eu descobri que eu sou muito detalhista, eu estou usando para fazer diferente. Peraí, eu já li, o que a minha mente vai captar, eu queria tirar 10, na verdade. Se eu fosse fazer tudo aquilo ali, eu ia tirar 10. Mas eu falei, não vou fazer isso não, é muita coisa. Fora o curso, eu tenho aula para dar, eu tenho paciente para atender, eu tenho ficha para fazer, eu tenho pregação de vocês para preparar, entende? Então eu tenho que me virar. Então, eu estou usando, nesse momento, essa inteligência emocional que eu adquiri para ser mais ágil, sabe? Para não ficar ali parada, porque eu era muito de ficar. Pregação, meu Deus, eu estava sofrendo lá para a pregação que vai ser em outubro lá em São Paulo, eu já estaria sofrendo por ela hoje. Agora eu faço assim, cada semana eu tenho a pregação do Júnior, semana que vem. Então, essa foi preparada a semana passada, essa semana, aliás, segunda e terça, foi preparada essa, né? A outra da semana que vem, eu vou preparar a semana que vem. Então, eu estou vivendo assim, isso é pegar essas informações e usar a emoção para você fazer com que as coisas saiam melhor e que você dê conta das suas atividades de forma melhor. Isso é um tipo de inteligência também. Porque senão você sofre por antecipação, entende? A pessoa que está preocupada, se eu estivesse aqui hoje, preocupada com as 2 pregações de São Paulo mês que vem, eu não consigo nem concentrar na pregação que eu tenho que dar para vocês, entendeu? Então isso eu já estou aprendendo. Tem pessoa que sofre por antecipação, porque ele tem coisa lá para frente, mas ele está preocupado desde hoje. Isso é uma forma de você se livrar disso, porque a Bíblia já não diz para nós, basta cada dia o seu mal aí é as tarefas, o que nós temos para cada dia. Viva o agora, amanhã você vive o amanhã, né? Isso não significa deixar de fazer projeto, mas é viver cada dia de forma mais tranquila. Isso ajuda muito. O próximo. Entender, acho que eu fiz, esse aí. Entender emoções é a habilidade de captar variações emocionais nem sempre evidentes. Vocês conseguem, às vezes, captar algo que está no ar assim? Não é? Nós não temos a capacidade. Tem alguma coisa que não está legal hoje. Por exemplo, quando você acordar, às vezes acordou tudo normal. Sua vida está normal, o dia anterior foi normal, você fez o que tinha que fazer no dia anterior, mas às vezes você acorda meio irritado, você acorda assim preocupada. Sabe o que você tem que fazer? O Augusto Cury ensina isso no programa dele chamado Free Mind, Mente Livre. Usa a técnica chamada DCD, duvida, critica o pensamento e determina o que você vai fazer com ele. Começa a perguntar para você, por que eu acordei mal hoje? Por que eu estou irritado assim? Por que eu estou dando essa resposta? Eu tenho motivo para estar irritado? Havia necessidade de eu dar essa resposta? O que aconteceu ontem que hoje eu estou assim? Às vezes foi uma feijoada muito exagerada que você comeu, aí vai dar algum problema. Mas se não é isso, critica o seu pensamento, pergunta por que você está se sentindo assim. Porque eu estou preocupada tanto assim. Eu fiz o que tinha que fazer? Eu estou programando o que tem que fazer? Está tudo certo? Por que eu estou preocupada? Por que eu estou triste? Sabe por quê? A nossa memória, esses milhões e milhões de neurônios que eu falei aí, nós temos um lugar na nossa memória que é chamada memória existencial. É uma memória inconsciente. Nós temos um outro lugar na nossa memória chamado memória de uso contínuo. É a memória que você capta coisas recentes, coisas que aconteceu com você há pouco tempo, coisas do dia a dia, coisas do seu trabalho. Isso está na memória de uso contínuo. Mas, por exemplo, se você sofreu uma ofensa, ou se tem alguma coisa na sua vida que não é bem resolvida, ou se você conviveu com pais que te colocavam para baixo, ou se você foi maltratada por alguém na igreja, aquilo não foi resolvido, a nossa memória tem o poder de fazer assim, pega isso que aconteceu e joga para essa memória inconsciente. Isso fica lá guardadinho. Às vezes é coisa que aconteceu na tua infância. Lá na frente, quando você está sob um foco de tensão, ou que você precisa reagir a algo ruim que aconteceu com você, rapidamente a nossa memória faz uma leitura. Tem um outro mecanismo chamado gatilho da memória e autofluxo. Faz uma leitura rápida de tudo que está lá nesse lugar guardado, como se fosse um HD.
que tivesse lá guardado, faz uma leitura muito rápida e traz para cá, hoje. Aí o fato que você tem que vivenciar hoje, ou aquilo que você tem que resolver hoje, você vai resolver não só como a Márcia de hoje, ou como o Júnior de hoje, mas você vai trazer toda aquela coisa inconsciente e vai resolver com toda aquela bagagem que estava lá atrás não resolvida. É por isso que tem coisas que não pode botar para debaixo do tapete. Eu já preguei aqui nessa igreja uma vez sobre o tempo não cura uma consciência culpada. Não sei se alguém lembra dessa mensagem. Falando dos irmãos de José. Quando os irmãos de José venderam ele, e que depois, 20 e tantos anos, eles foram encontrar com José lá no Egito, sem saber que José era José, José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E quando José fez aquele teste com eles ali, prendendo Benjamim, mandando trazer Benjamim, botou o dinheiro na boca do saco quando eles foram, depois mandou o mensageiro prender eles, dizer, vocês são espias e tá. José fez isso de propósito. O que eles falaram? A primeira coisa que eles falaram? Viram? Isso aí é o sangue do nosso irmão que está clamando contra nós. Eu não disse para você, Rubem, que foi quem não deixou matar. Eu não disse para vocês que não matasse o menino? O que era isso? Memória existencial. 20 e tantos anos depois, eles já davam José como morto, Jacó já tinha dado o filho como morto, e estava tudo como dantes no quartel de Abrantes. Mas na hora em que eles enfrentaram um foco de tensão, na hora que foram acusados de espiões, sendo que eles não eram espiões, eles foram no Egito só para comprar comida, mas o que veio na memória deles? A morte do irmão, a trapaça que eles fizeram com o irmão, o engano que eles fizeram com o pai. Então a nossa memória, ela tem esse poder, tá? E como é que tira isso, pastora? Usando essa técnica, DCD, duvide, critique, redita, coloca junto com essas janelas assassinas aí da sua memória, coloca coisas boas. Peraí, aconteceu uma tragédia lá atrás, mas e hoje? O que tem acontecido? Isso de bom. Como que é a minha vida agora? Assim. Seu pai foi ruim lá atrás? Foi horrível. Mas e hoje? Hoje eu já sou casado, hoje eu já tenho esposa, hoje eu já tenho filhos. Vamos reeditar. Do lado dessa janela assassina, você põe uma janela boa e com um pensamento bom. Aí você vai reeditando. E com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, a gente vai transferindo lá e deixando essas memórias ruins voltar e atingir a gente no foco de tensão. Porque sempre volta, com raríssimas exceções, isso não vai voltar, tá? Controle e transformação da emoção constitui o aspecto mais facilmente reconhecido da inteligência emocional. É a aptidão para lidar com os próprios sentimentos. Veja, nem todo mundo aqui teve uma família perfeita. Eu não tive, meu esposo não teve, o pastor não teve. E quem nos ensina e quem é a base para nós lidarmos com as nossas emoções são os nossos pais. Mas todos nós, nossos pais falharam. Eu acho que eu falhei eu e o pastor Edson falhamos muito menos do que os nossos pais falharam, não é verdade? Quando a gente olha hoje para os nossos filhos assim, casados, tementes a Deus, seguindo na vida profissional, fazendo a obra de Deus com alegria, com carinho, com alegria, eu louvo a Deus porque nós dois conseguimos fazer muito melhor do que os nossos pais fizeram conosco. E ele teve pais melhores do que os meus. Eu tive uma mãe muito boa, mas tive um pai que até hoje eu preciso de vez em quando dar umas travadas nele, de tão difícil que é meu pai, entendeu? Então, as minhas memórias, as minhas emoções eram assim. Muita coisa eu vim aprender lendo a palavra, muita coisa eu vim aprender lendo bons livros, muita coisa eu aprendi relacionando-me com pessoas melhores do que eu, muita coisa eu aprendi no casamento, relacionando com o pastor Edson. Então, a transformação, o controle, a transformação da emoção, ela é uma coisa que pode acontecer o tempo todo da nossa vida. Porque a tendência, por exemplo, eu falo muito isso para os jovens, não saia de casa, não case com outra pessoa para sair da casa, porque o ambiente da casa é ruim. Porque você vai levar aquela hostilidade daquele ambiente ruim para dentro da sua casa com seu cônjuge. Então, como é que faz isso, pastora? Fazendo uma transformação desta emoção.
Como? Às vezes você vai precisar de uma terapia. Não tem jeito. Porque aqui não dá tempo de eu falar tudo para você como você teria que fazer. Mas a transformação, eu sei que o Espírito Santo transforma. A palavra de Deus nos transforma, né? Por exemplo, não adianta nós ficarmos orando para dizer assim, Senhor, tira, Deus, esse ódio do meu coração. Jesus, tira essa ira do meu coração. A ira, como é que você lida com ela? Você está irada com o quê? Você está irada com quem? Você está irado com alguém, você precisa perdoar. É o jeito que limpa da mente, do coração, não é? Se você está irritada com alguém, converse com essa pessoa se dá para conversar. Se não dá para conversar, precisa sair dali e fazer alguma coisa. Isso é a transformação da emoção. Constitui o aspecto mais facilmente reconhecido da inteligência emocional. É a aptidão para lidar com os próprios sentimentos. Tem pessoa que não consegue lidar nem com o seu, você imagina para ele se relacionar com alguém. A pessoa que tem dificuldade de se autoconhecer e de se controlar, porque veja, ira eu tenho, mas a ira não pode ser constante. Raiva eu tenho, de vez em quando por algumas coisas, mas ela não pode permanecer em você. Você fica com raiva quando alguém te fecha no trânsito? Claro, é normal, é uma reação normal do organismo e da mente. É normal. Agora, deixar aquilo ficar dentro de você. Tem pessoas que vai acumulando a raiva de cedo, a raiva de tarde, a raiva de noite, do outro dia, e vai acumulando. Tira isso de você. Irai-vos, a Bíblia manda, irai-vos, mas não pequeis. Ira é uma reação normal do organismo quando você é confrontada, quando te assustam, quando te fala uma palavra ruim, quando provoca você, quando fala algo que você não fez, não é? Ou até que fez. Então, a ira vem, mas você deixar ela permanecer foi o que Deus fez com Caim. Quando Caim estava para matar o irmão, né? Deus vem e fala com ele. Por que descaiu o teu semblante? Por que você está com essa cara horrível aí, Caim? Né? Antes, Deus intervém. Antes. Olha, ele disse assim, olha, o teu desejo, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E que desejo era o desejo do coração de Caim? Matar o irmão, por inveja, porque o sacrifício dele não foi aceito. Entende? Então, Deus nos conhece. E aí você em oração pode pedir ao Senhor, pode. O Espírito Santo ajuda? Ajuda. Mas não tem ira que sai se você precisa de ir lá e pedir desculpa ou conversar com alguém. Não tem como ela sair de você se esse é o caminho para ser tirado. Entende? Isso é lidar, é habilidade. E eu digo que nós cristãos, nós temos que pedir ao Senhor isso e transformar nossas emoções. A gente não pode ficar chorando por qualquer coisa e nem brigando por qualquer coisa. Aprenda a deixar passar algumas coisas. Aprenda a deixar as ofensas. Isso vai te ajudar e muito. Capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros e de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Veja, relacionamento, todo ele dá trabalho. Todo relacionamento dá trabalho. Relacionamento que não dá trabalho é só entre casais apaixonados. Aí não dá trabalho. Sabe por quê? Porque a época da paixão é meio que uma época de adoecimento. Tem até um estudo na internet, que se vocês quiserem ver, muito interessante. Clica lá. Paixão, só que eu esqueci o nome do autor agora. Não adianta, é um médico, muito interessante, um neurologista. Bota lá, neurologia, estudo cérebro dos apaixonados, que você vai ver o que acontece com o nosso cérebro quando a pessoa está apaixonada. Ele tem um potencial, a paixão tem um potencial de meio que anular a área da razão do nosso cérebro. Então a paixão não tem defeito, a paixão a hora não passa, foi 2 horas, parece que foi 15 minutos que estava junto, entendeu? Tudo, os sonhos são maravilhosos, sabe? Nunca aquela pessoa vai te fazer mal. Você jamais pode imaginar que uma pessoa dessa, tão maravilhosa, vai te fazer alguma coisa de ruim. Pois deixa eu te dizer, vai fazer, vai. Porque a paixão vai acabar. E quando tiver que dar lugar à pessoa real, a pessoa apaixonada, ela não é real. Ela é a pessoa idealizada. Agora, a pessoa que vai desapaixonar. Começou a conviver,
é 1 ano e meio, no máximo 2, você vai se desapaixonar. Quando se desapaixona, o que acontece? O cérebro, todas as áreas lá que não estavam fazendo sinapses, do lado hemisfério direito, que é o hemisfério lá do raciocínio, começa a fazer sinapse. E aí você começa a ver, meu Deus, não parece mais aquela pessoa. Olha como ele é. Tem chulé. Olha o jeito que ele falou comigo. Meu Deus, olha a família dele. Gente, olha só. Você viu a pessoa real. A paixão não deixa ver a pessoa real, né? Então essa percepção do sentimento dentro de nós, ela é super importante para as relações. Agora, a grande maioria dos casais começam a namorar apaixonados mesmos. Mas é importante que deixe a paixão passar para casar. Todo mundo que casar apaixonado tem um risco muito grande de se separar. Porque você não vê a pessoa real. Nós somos reais, gente. Nós temos defeitos, nós brigamos, nós não fazemos tudo o que o outro quer. Eu que o diga, casada há 30 anos com o pastor Edson. Hoje ele não quis deixar eu vir sozinho aqui, veio comigo. Eu fiquei feliz, entendeu? Mas ele está ali cansadão. Né? Ele tinha uma programação para fazer, ele deixou para vir comigo. Então, não é fácil o relacionamento. E essa inteligência, essa transformação da emoção, essa capacidade de você se conhecer, vai ajudando também você entender isso, né? O que mais? Inteligência emocional, responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas. A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamento entre pessoas. E pessoas com qualidade de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão, gentileza, têm mais chances de obter sucesso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você foi criado num ambiente hostil, num ambiente de alguém que não te elogiava, no ambiente em que pai e mãe só te dava patada, você tem muito a transformar na sua emoção. Porque, infelizmente, eu fico vendo a diferença de mim e do pastor Edson para os nossos filhos, porque eles foram criados num ambiente afetivo, num ambiente de troca, num ambiente de elogio, num ambiente de ver a necessidade deles, de dar suporte para eles na hora difícil. Então são filhos muito afetivos, muito carinhosos. A minha filha dá certo com todos os primos. Ela não briga com ninguém. Mãe, eu falo com todo mundo. O fulano não está falando com o ciclano. Ela vai lá e fala. Por quê? Porque ela não tem temor, ela não tem que ficar fazendo separação entre um primo e outro. Não, ela tem segurança. Isso quando a pessoa tem segurança de si, aquilo que nós estávamos falando. Quando a pessoa tem segurança de si, eu vou em qualquer lugar, eu falo com qualquer pessoa no sentido bom, entendeu? Eu não faço separação entre igreja de 10 mil e uma congregação, como está aqui vocês, pouquinha gente. Eu não faço. Por quê? Porque eu estou fazendo para quem? Para Deus. E porque eu sei que eu vou abençoar 500, 2 mil, mas eu vou abençoar 50, 60. Isso é ter o que na terapia de família chama de não dúvida de pertencimento. Porque a pessoa tem que se sentir que ela pertence àquele clã, que ela pertence àquela família. Quantos filhos que são criados ali, mas ele não sente que pertence? Porque o tratamento que foi dispensado a ele não é um tratamento que um filho merece. Então, ele tem dúvida do pertencimento. E dúvida do pertencimento como filho querido, entendeu? Como eu ouvi essa semana, a neta perguntou para a avó, por que a senhora gosta mais dos meus irmãos do que de mim? E a avó disse, é porque você e deu o sobrenome da mãe dela. Ela é filha de uma mãe e os 2 outros irmãos são filha de outra mãe. Então, olha como é que isso dói, né? Isso dói. Falta aí o pertencimento. Ela não se sente pertencendo ali, àquele lugar, àquela família. Então, afabilidade, compreensão, gentileza, tem muito a ver com as figuras. Às vezes você teve uma figura ruim. Eu digo que eu tive um pai duro. Ainda bem que meu pai não vê internet, porque senão ele ia ver tudo isso, né? Está transmitindo? Pois é. Meu pai não vê. Não vê, não. Eu tive um pai duro, mas tive uma mãe muito afetiva. E fui criada no meio de 7 tias muito carinhosas. Minhas tias são todas muito carinhosas. Foi quem me botou no colo, foi eles e meu avô. Então, isso me equilibrou. Então, eu digo que a minha saúde psíquica, antes de
ter o conhecimento que eu tenho hoje, fazer terapia, essas coisas todas, eu devo muito às minhas tias e à minha mãe. Entendeu? Porque meu pai era muito cruel, muito rude. Meu pai não tinha diálogo. Meu pai só sabia dar ordem. Meu pai só olhava para você com cara feia. Meu pai não sorria. Família é lugar do pai sorrir, sentar com o filho, fazer cócega, brincar, sorrir com as crianças pequenas, montar de cavalo, como eu e Edson fazíamos com os nossos filhos. Fazia de 4 assim, todos subiam nas costas, né? Tem pai que acha, meu pai jamais faria um negócio desse. Faça porque eu estou mandando, faça porque eu sou seu pai. Não tinha explicação nenhuma do mando, do que é, por que é que ele estava pedindo aquilo, entendeu? Então, a emoção fica bastante embrincada. E quando vocês vão se relacionar, a tendência é que isso apareça com o cônjuge, com os filhos, né? Mas graças a Deus eu consegui fazer diferente, né? Então, a maioria das situações de trabalho é envolvida com relacionamento. E é lá... Em casa a coisa passa. Você fala uma coisa atravessada, a mãe releva. Você fala outra atravessada, o pai fala 2 para você, fica por isso mesmo. Mas no trabalho, aí você não vai poder. Você vai ter aquele chefe horroroso que te dá uma ordem. E se você foi uma pessoa que dentro de casa, você conviveu com um pai tirano, que só sabia dar ordem, já sei de uma coisa, você vai ter dificuldade de ser obediente ao seu chefe. Vai ter. Mas é aí que você tem que trabalhar. Seja. Por quê? Porque você vai ganhar. Você precisa do trabalho, entendeu? Você pode falar com ele coisa que não está legal? Se ele falou muito atravessado, você pode? Pode, mas fala com educação. Não fale no mesmo nível, porque senão você já está despedido, né? É o lugar onde você mais precisa usar a inteligência emocional, é nas relações de trabalho. Entendeu? E existem chefes e chefes. Hoje fala-se muito em liderança. Existe uma diferença enorme entre ser um líder e ser um chefe. O chefe é aquele, faça porque eu estou mandando, faça porque eu mandei, e por aí vai. E ele usa muito a força e a coação. O líder não. O líder, ele tem a capacidade de saber que se você é competente para aquele lugar, e se o jeito que ele trata você, e aquilo que ele coloca para você fazer, que instiga você a fazer, você tem garra para fazer, ele não vai ficar ali com um cacetete na sua cabeça dizendo, só sai essa hora, só sai tal hora, entendeu? Não. Se você faz o seu trabalho, e ele sabe que o trabalho está feito, fulano, eu posso ir mais cedo hoje? Claro, por que não? Mas o chefe não. O chefe tem que acordar cedo, dormir de noite até madrugada, tem que mostrar serviço, entendeu? Então hoje se fala muito em liderança, mas muitos que se dizem líder não são líder. A essência dele é de chefe. E você vai perceber isso no seu trabalho. E é aí que entra muito essa tal da inteligência emocional para trabalhar com isso, né? Se você tem essas qualidades, você vai ter muito mais capacidade de ser bem-sucedido. A inteligência emocional pode ser categorizada em 5 habilidades. Autoconhecimento emocional, reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem. Aprenda a ser livre para sentir, mas não prisioneiro das emoções. Você está sentindo determinada raiva no momento. Sim. E o prisioneiro da emoção é tipo, aconteceu algo no trabalho ruim com você, aquilo ali pronto. As pessoas morreram para você. Esse chefe não presta nunca mais. Espera aí, gente. Ele vai prestar um dia, ele já prestou um dia, ele já fez muita coisa boa por você. Entendeu? Não seja prisioneiro daquela emoção. Isso que o Augusto Cury fala, que nós temos as janelas killer na mente, que são as janelas assassinas. Quando você fica, e tem um outro que ele chama de circuito fechado da memória, é quando uma ofensa que te foi feita, você fica amarrado naquilo ali. Você não segue adiante. Espera aí, vão nos ofender um dia, né? Vão fazer alguma coisa que a gente não agradou, mas vamos passar para frente? Vamos seguir adiante? Ah, para mim nunca mais. Olha, isso aí eu não podia esperar dessa pessoa. Você vai ter muita oportunidade de se decepcionar e de ficar paralisado e preso na emoção. Então nós podemos sentir? Podemos, mas não sejamos prisioneiros de emoções ruins, de iras que vieram, de coisas que foi falado para nós e que a gente precisa seguir adiante. Tem pessoa que se prende ali, ó, acabou, morreu. Ó, você olhou para mim desse jeito na igreja, acabou para mim. Não. Se há uma coisa que existe em nós e no nosso cérebro, é a capacidade de plasticidade, que é a capacidade de expansão, capacidade de aprender, capacidade de flexibilizar, capacidade de mudar. Com adolescente, a gente tem que usar muita flexibilidade, porque é o momento dele estar buscando identidade, então quebra se a gente for duro demais, né?
emoções sem controle encarceram você, né? Então, é isso que ele vai falar. Nós não podemos ficar prisioneiro das nossas emoções. E aí, você sabe gerenciar as emoções? Gerenciar seus pensamentos? Olha, todo pensamento, todo sentimento, normalmente, quando você sente alguma coisa, antes de você sentir, mesmo que seja uma coisa muito rápida, você teve um pensamento sobre aquilo. Sem que você, às vezes, nem perceba. Pode prestar atenção. Por isso que eu disse para você, está amargurado hoje, ou está triste, ou não está sabendo por que você está se sentindo mal, comece a questionar seu pensamento. Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu ontem? O que eu ouvi ontem? Por que eu estou assim? Vale a pena estar assim? Isso é questionar o pensamento. Então, todo pensamento gera sentimento que vai levar a uma ação. Então, a nossa proposta é aprender a gerenciar pensamento para modificar o sentimento, para ter uma ação legal naquilo que você precisa. Entendeu? E hoje nós temos uma classe de pessoas que estão convivendo com a chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu aqui, ou quem tem aqui a síndrome do pensamento acelerado? É a pessoa que pensa demais o tempo todo, ela não consegue pensar. Ela está vendo uma coisa aqui, ó, ela está prestando atenção aqui no que eu estou falando. Mas ela está pensando, é claro que falando assim, vocês vão identificando pessoas na sua casa, não é isso que eu estou falando não. Mas é a pessoa que não consegue ter foco e pensar e prestar atenção em algo aqui, porque o pensamento dela voa. É o tal do TDAH, né, transtorno e déficit de atenção. As crianças hiperativas, normalmente, elas têm muito pensamento muito bom para aprender. Mas elas não aprendem porque elas não conseguem ficar paradas e não conseguem colocar o foco de atenção. Porque o pensamento dela é muito acelerado. Tipo assim, ela vai... O TDAH, ele vai subir numa escada rolante. A escada rolante, normalmente, você sobe nela e deixa ela te levar, não é isso? Mas não, ele é tão acelerado e o pensamento dele, que a escada rolante é para você subir e sair andando para chegar mais rápido. É mais ou menos assim. Aquela Ana Beatriz, ela fala isso no livro dela, né? Mentes inquietas, que é isso que acontece. Então, hoje, nós temos a chamada síndrome do pensamento acelerado. Muitos jovens estão com essa síndrome. Por quê? Exposição demais, a muita tela, a muita imagem. O jovem, normalmente, ele fica com 10 telas abertas no computador, não é? Você clica aqui, você pesquisa ali, você faz um link aqui, você manda um e-mail para alguém aqui, você fala uma mensagem. Gente, é tudo assim ao mesmo tempo. E isso está gerando a síndrome do pensamento acelerado. E aí, às vezes, você não consegue concentrar. Você anda por uma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro e você não é capaz de contemplar o que tem de beleza no Rio de Janeiro. Peraí, pastor, eu só estou vendo tiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, se você sair daqui da circunferência aqui, você vai ver muita coisa bonita na nossa cidade. Entendeu? E o Augusto Cury fala isso, o homem atual perdeu a capacidade de contemplar o belo. Contemplar o belo é o quê? É você fazer significativo esse momento que você está aqui. Se esse momento que você está aqui, você não está aqui comigo e não está absorvendo o que eu estou falando, você está com um pensamento voando por aí, olha. Então, é isso. E isso acontece, às vezes, em outros momentos. Você está no trabalho, foca no trabalho. Você chegou em casa, foca em casa. Focando em casa, você vai ajudar a resolver os problemas, solucionar os problemas, né? Tá um ambiente meio hostil em casa? Chega pensando assim, vou chegar sorrindo hoje, vou chegar a levar um bombom para quem está o motivo da minha hostilidade. Tudo isso vai mudando o pensamento, vai mudando o sentimento e acaba fazendo com que a ação seja diferente. Aprenda a gerenciar pensamento, pois quase sempre, antes de um sentimento, que é emoção, sempre tem um pensamento que está ligado à razão. Entende? Quase que sempre. Tem gente que diz assim, não, a emoção vem primeiro, o pensamento vem depois. É quase que certeza que antes da emoção tem um pensamento. Por exemplo, quando você olha para uma pessoa, vamos pensar numa pessoa que olhou para outra e teve assim, aquele amor à primeira vista, né? Você olha primeiro, não tem emoção ali. Veio primeiro o quê? A visão. Alguma coisa foi no teu pensamento, trabalhou lá, essa pessoa é bonita, essa pessoa é legal, gostei dessa pessoa, não sei o que, para depois vir o sentimento, entende? Então, essa coisa de gerenciar pensamento é muito importante.
A nossa cabeça, se a gente não gerencia, ela vira uma lixeira. Sabia disso? E aí depende também muito do que eu coloco para dentro. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu vejo na internet, o que eu leio nos livros, entendeu? A minha cabeça, ela é cheia de comportamento, de temperamento de pessoas, de resolução de problema para as pessoas, porque eu faço isso o tempo inteiro, né? Então, assim, você vai ficando com aquilo assim. Então, quando eu vou para um lugar que não seja para falar, assim, eu gosto de não falar nada relacionado, porque eu faço aquilo direto, né? Então, está no outro ambiente, mas é um negócio assim, pastor, psicólogo, médico, aonde você vai? Ah, você é psicóloga? Ah, deixa eu te falar do meu filho. Aí sabe aquela consulta sem pagar? De meia hora, de 40 minutos? Fazem muito isso com a gente, né? Ah, pastor, eu queria falar com você, olha, tem um problema assim, e eu não sei dizer não para as pessoas. Agora eu estou até aprendendo. Não, meu irmão, agora eu não posso falar com você. Tem muita gente que quer falar comigo, eu não posso falar o problema agora. Me liga e eu dou o telefone, já estou aprendendo a fazer isso. Porque senão você fica, né? Então, o pensamento, ele sempre vem. O próximo, meu irmão, eu fiz uma bagunça, olha a minha bagunça. Eu fui até o slide anterior, aqui. Passei, depois eu acrescentei e não passei. Controle emocional, lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. Você se conhece e lida com as suas emoções de forma equilibrada? Não é? Lidar com os sentimentos, adequando às situações vividas. Às vezes, você vai estar com um sentimento ruim com uma pessoa. Mas se você decide para você mesmo, da sua vontade, eu vou lidar com essa pessoa diferente. A igreja é um contexto muito para trabalhar isso. Louvor, dá muito trabalho, a voz não está legal, você não cantou legal, você não tocou legal, e desafinou. Olha só Jesus, é lugar de vocês trabalhar emoção, sentimento, a relação o tempo inteiro, né? Então, se você fala assim, não, hoje eu vou deixar isso aqui passar, eu não vou tocar naquilo. Às vezes você chega na igreja, hoje não vai passar, hoje eu vou soltar os cachorros em cima da fulana. Pensa uma, pensa duas, pensa três, ora sobre aquilo, conversa com a pessoa de uma forma mais branda, você tem a oportunidade de rever o sentimento. Quando a gente entende isso e bota o nosso pensamento, o nosso raciocínio para funcionar, você é capaz de mudar o sentimento, aquilo que você está sentindo. Por isso, Jesus manda a gente amar. Amar na Bíblia é mandamento, não é sentimento. Tem pessoa que você ama de paixão, não é verdade? Essa pessoa é maravilhosa para se relacionar com ela, entendeu? Mas aquela outra, você disse, aquela eu suporto. Suporta nada, Jesus manda você amar. Mesmo com aquelas qualidades e as características que ele tem, você precisa desenvolver. E esse amor é um amor prático, não é um amor que você sente. É um amor que você trabalha por ele e o sentimento acaba vindo. Se amar fosse sentimento, Jesus não daria isso para nós como mandamento. E é o segundo e mais importante mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu pergunto, meu irmão, como é que você ama um próximo que às vezes ele fez tanta coisa por você, às vezes ele é difícil de conviver? Só com uma prática. E começa como? Aqui, com a razão. Aí você pega a vontade que você tem de não amar, de não falar com ele, e você fala, não, a minha vontade está sujeita à palavra, à vontade de Deus, então eu vou começar a fazer a minha prática. E aí você transformou um sentimento hostil num sentimento brando, legal, e cumpriu um mandamento. Só Deus faz isso. Eu digo, Deus faz uma coisa doida. Ele pega gente tudo esquisita, tudo um diferente do outro, nível social diferente, nível intelectual diferente, eis isso, eis aquilo outro, coloca a gente tudo dentro de uma igreja e fala, isso aqui é o meu corpo. Ame o seu irmão. A cabeça, que é Jesus, comanda esse corpo e nada vai sair diferente e errado. Porque a cabeça, ela não faz nada para o corpo dar errado. Só se ela não estiver legal. Só se estiver lá como transtorno da minha paciente. Entendeu? Não, a cabeça, ela comanda tudo certinho no corpo. Então, isso nós temos que entender. Trabalhar a relação, lidar com o sentimento, adequando-os a cada situação, fala disso. Então, não pense que tem alguém aqui na igreja que veio aqui para te atrapalhar. Ele veio aqui para ajudar você a exercer e crescer em você o fruto do Espírito. Que
A primeira qualidade do fruto do Espírito qual é? Amor. E alguns autores dizem que essa é a primeira, sabe por quê? Se você desenvolver essa, as outras vêm de lambuja. Entende? Ou você... Não, tá bom, isso aí. Automotivação. Olha, o pessoal... Se tem alguém aqui que já fez coach? Coach não, né? Ninguém fez. Já fez? Não sei se no que você fez eles deram para você um gráfico que eles colocam. A tal da inteligência emocional, eles dividem dessa forma. 85% vai ser habilidade e atitude. Para você desenvolver uma profissão, fazer qualquer coisa que você propõe fazer, você precisa só de 15% de conhecimento. Mas uma técnica, com 85% vai estar dividido entre habilidade e atitude. Atitude você tem. Você hoje ouviu essa palestra. Então, se tem alguma coisa que não está muito legal no trabalho, algum relacionamento que não está legal, segunda-feira você já vai ter uma atitude diferente. Habilidade você adquire. Não é verdade? E habilidade nós aprendemos fazendo, não é? Então, olha, para você ter inteligência emocional, tem gente que é uma sumidade, um expert em conhecimento. Ele é uma enciclopédia ambulante. Mas você não suporta ouvir ele 30 minutos. Eu tinha um professor lá em São Cristóvão que era assim, pastor Teófilo. Você lembra dele? Uma enciclopédia, o pastor Teófilo. Mas quando eu ia para a aula da escola bíblica com ele, eu pegava a minha revista, levava um livro que tivesse alguma coisa, e eu ia estudar a minha lição enquanto ele estava falando, porque eu não conseguia prestar atenção 15 minutos na palestra do pastor Teófilo. Ele falava assim, irmãos, porque a palavra do Senhor... Ela vai falar lá no livro de Efésios. E ele ia com aquela voz assim para dentro e sem muita expressão. 5 minutos, Jesus me ajuda a escutar o pastor Teófilo. Eu não conseguia. Ele faltava nele habilidade, mais expressão, mais gestual, mais gesticular, a entonação da voz, a impostação da voz, entendeu? Ele era muito inteligente, aquele homem. Ele tinha a Bíblia na cabeça e as enciclopédias dos autores todos, mas eu não suportava. Se você perguntar até hoje o que eu aprendi com o pastor Teófilo, nada, nada. Por causa do jeito dele passar. Então a tal da inteligência emocional fala disso. Habilidade você pode desenvolver. Por exemplo, eu já sei que eu não vou desenvolver, porque eu não quero habilidade para número. Porque o meu negócio é leitura, meu negócio é filosofia, meu negócio é psicologia. Então, número, eu pego a calculadora e vou lá, tum, tum. 5 vezes 5, 25. Eu vou só nas tabuadas de 5, de 9 e de 3, as que eu sei. Entendeu? Essas eu sei. As que eu não sei, eu vou no... Não vou desenvolver essa habilidade. Eu não uso ela no meu trabalho, eu não uso ela na igreja, eu não uso ela no que eu faço. Nada, nada, nada. Então, não vou desenvolver. Tem gente que não precisa desenvolver, ele já é matemático, entendeu? Jogos lógicos, não me chame para fazer. Não me chame, que eu não vou conseguir. Entendeu? Mas tem pessoas que... não tem uma determinada habilidade, mas ele começa e ele vai ter jeito para aquilo, ele vai desenvolver aquela habilidade. E a atitude está junto com isso aí que você precisa ir. Você precisa ter atitude, querer fazer, entendeu? Por exemplo, uma coisa da palestra que me era muito difícil e até hoje me é difícil, é quando é uma igreja nova, um lugar onde eu não conheço as pessoas, porque o novo para a pessoa fleumática, que tem meu temperamento, é muito difícil, entendeu? E pelo contexto que nós vivemos hoje, eu sempre acho que todo mundo vai falar melhor do que eu. Então isso é uma guerra que eu tenho comigo mesmo. Mas hoje eu já não fico mais nessa guerra de não ir. Em determinados lugares eu não vou, porque eu acho que lá não é legal para eu falar. Não, eu vou, então eu... Entendeu? E a timidez vai saindo, a timidez vai indo embora. Começa a gesticular e o Espírito Santo vai ungindo e eu vou fazendo. Aí eu vejo que o resultado é bom, aí eu falo, não, agora eu tenho que continuar. Quando vocês me deram esse tema, eu falei, meu Deus, inteligência emocional? Acho que eu não sei falar sobre isso, não. Olha só, eu falei para mim, acho que eu não sei falar sobre isso, não. Eu nunca dei essa palestra em lugar nenhum. Já li livro do Goleman, já... Meu Deus do céu, que coisa, isso é uma guerra. Então, habilidade a gente adquire. É claro que se você me vê a minha pregação de 20 anos atrás, a de hoje é bem mais diferente. É bem diferente. Por quê? Porque a habilidade vai sendo refinada. Mas uma coisa que não pode deixar de existir numa pregação é pedir a unção do Espírito Santo. Porque você pode ser o melhor teólogo do mundo. Se você não tiver a unção do Espírito Santo, a palavra vai bater e vai voltar.
ela não vai provocar mudança no coração das pessoas, né? Então, essa dependência do Senhor eu tenho. Então, entenda isso, inteligência emocional. Você tem muito conhecimento? Ótimo, mas você precisa adquirir atitude e habilidade, entendeu? Por exemplo, uma faculdade de psicologia é muito conhecimento, é muita coisa, textos malucos que você lê. Mas se você não sentar de frente de uma pessoa, começar a escutar aquela pessoa e tentar pegar a teoria e aplicar na técnica e fazer uma supervisão com isso, você nunca vai ser um psicólogo. Eu conheço vários que fizeram a faculdade e não exercem a profissão. Porque tem medo, porque acha que nunca a teoria ele vai conseguir aplicar, porque não faz uma supervisão por trás para ajudar, entendeu? Isso é adquirir habilidade e ter atitude. Eu lembro até hoje do meu primeiro paciente, o frio na barriga, né? Meu Deus, fiz um relatório, anotei tudo, e isso, aí fui lá para a supervisora. Ai, foi isso, falou isso, falou isso. Aí eu perguntei isso, perguntei aquilo. Boa essa pergunta, Márcia. Aí já fiquei mais tranquila. Aí captei aquela pergunta. Essa pergunta é a pergunta. Quase todo paciente era aquela pergunta. Depois eu fui indo. A pergunta hoje já ficou para trás. Hoje já vieram outras e outras. E tem uma coisa do feeling de você com o paciente que ninguém te dá. É você que tem que ter. E outra coisa, você tem que ser você mesmo. Eu nunca seria aquela psicanalista idiota. Sim. Sim. Eu não. Eu gesticulo, eu conto uma história, eu falo uma metáfora, eu escrevo no quadro, entendeu? A minha sessão é quase que uma aula. Aí semana passada uma disse assim, nossa, gostei disso, doutor, entendi tudo com o gráfico que você fez. Quem me mandou fazer aquele gráfico? Ninguém, você não vai encontrar aquilo em livro nenhum, mas eu fiz. Entendeu? E o paciente entende. Então, habilidade e atitude, né, você adquire. Juntando isso aí, precisa de 15% do conhecimento, porque às vezes você fica o tempo todo... Hoje, quando nós estávamos vindo para cá, nós ouvimos uma psicóloga da Band News falando de jovens que estão graduado, pós-graduado, mestrado, quase doutorado e sem emprego. Por que isso? Porque não vão, porque não se lançam, entendeu? Para que tanto conhecimento se você ainda não fez nada com aquilo? E ela estava dizendo o seguinte, nós estamos hoje com uma deficiência no Brasil na área de técnicos. Sabia disso? Não tem profissionais. Porque todo mundo, vamos embora para a faculdade, vamos estudar, vamos entrar no mestrado, vamos não sei o quê. E a área de cursos técnicos está faltando. Falta técnico de computação, falta técnico para um monte de coisa. E o Sebrae e o Sesc dão esses cursos. Não é verdade? Então, enquanto não fez a faculdade, entra num negócio desse, até você ter dinheiro para terminar a faculdade e daí vai embora. Nós temos, isso tudo entra nessa parte da inteligência emocional. E a automotivação, dirigir as emoções a serviço de um objetivo e de uma realização pessoal. É isso. Então, não esqueça esse triângulo, ele é super importante para você. O próximo. O grau de sabedoria e maturidade de uma pessoa não é dado por quanto ela tem de cultura acadêmica, sucesso empresarial e social, mas pela sua capacidade e frequência de olhar para si mesmo e questionar seus pensamentos e emoções, de criticar suas fraquezas, aumentar verdades. Tem pessoas que não entram, não se lançam num trabalho, sabe por quê? Medo de errar. Eu não posso errar. Às vezes ele foi criado com um pai que não aceitava os erros dele. Gente, todos nós erramos. Tem dia que às vezes no meu início de atendimento eu falo assim, meu Deus, não vou nem dizer para a supervisora que eu falei isso ou aquilo, para não levar uma bronca. Mas eu me lancei, eu fui, entende? O erro ele tem que servir para você como um trampolim para te alavancar, não para te botar para baixo. E a pessoa que erra e que usa o erro para ela se projetar, bênção, ótimo. Agora, se você chega, não posso errar, eu não posso errar. Ah, você vai errar e vai se frustrar. Não, nós podemos errar. Chefe, eu errei. Olha, mas olha só, é meu primeiro dia, é meu segundo dia, me ajuda aqui, eu quero aprender, eu vou aprender. É muito mais autêntico, você vai ter muito mais retorno do seu líder, do seu chefe, do que, não posso errar, não posso errar. Verdade de repensar a sua vida e refazer os seus caminhos. Essa é uma palavrinha do Augusto Cury que eu gosto muito, né? Nunca, aquela pessoa que diz que nunca é, aquele crente que é santarrão demais, tem algum problema com ele.
tem algum problema. Todo pastor que sobe no púlpito para dar só lição de moral no povo, e só lição de moral no povo, ele tem algum problema. Porque nós somos falhos, nós erramos. Tem a palavra de lição de moral? Tem. Mas tem a palavra de ânimo, tem a palavra de cura, tem a palavra de prosperidade, tem tudo, não é verdade? Nós somos esse grupo assim, heterogêneo, né? Então, você erra, mas o erro é para alavancar você para frente. Isso também faz parte da inteligência emocional. Terminamos? Não? Reconhecimento das emoções em outras pessoas. Reconhecer emoções no outro e empatia de sentimentos. Elogie mais, critique menos. Exalte cada pequeno gesto afetivo e inteligência das pessoas. Entende? Nós, às vezes, criticamos muito. Quando você tem que corrigir uma pessoa, se você, antes de corrigir, você apresentar para ela, por exemplo, eu estou com uma pessoa que eu vou ter que daqui uns dias mostrar para ela o ponto fraco, mas ela tem muitos pontos fortes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um relatório, olha, você é bom nisso, nisso, nisso e nisso. Mas nessa aqui, qual a nota que você está tirando aqui? E não é o lugar que está te atrapalhando mais? Não é o que está causando mais a sua dor? Não é onde está o seu sonho aqui que está meio frustrado? Então, o que nós vamos fazer para aumentar a nota aqui? Antes de eu mostrar o ponto frágil, eu vou mostrar os pontos fortes. Isso cria empatia, isso traz abertura, faz com que a pessoa tenha confiança em você, entende? Então, isso tudo entra aí. Pergunte sobre seus sonhos, seus medos, né? Isso é uma forma de você lidar com as emoções das pessoas e desarmar as pessoas. Não é? A sociedade hoje, apesar de ser uma sociedade totalmente conectada com a mídia, ela é uma sociedade que está criando uma solidão muito grande entre as pessoas. As pessoas são muito apressadas, né? É o chamado fenômeno da psicoadaptação. A gente se adapta a determinadas coisas, por exemplo. Quase que é normal você hoje passar por um cadáver e não se assustar mais. Entendeu? Por quê? Porque é um contexto que nós vivemos cotidianamente no Rio de Janeiro. Então, é chamado o fenômeno da psicoadaptação. Você vai se adaptando tanto a uma situação ruim e hostil, que você não se move mais. A emoção ficou meio paralisada, entendeu? Então, nós precisamos perguntar sobre os sonhos, os medos. Mais um. Já está terminando. Habilidade de relacionamento interpessoais, interação com outros indivíduos utilizando competências sociais. Interpessoais é uma característica do comportamento e não das pessoas. E ser ou não habilidoso é uma questão de aprendizagem e, como tal, é um padrão modificável. Entende? Essa coisa, relacionamento interpessoal é entre eu e você. Intrapessoal é eu comigo mesmo. Entendeu? Então, interpessoal é de você para as outras pessoas. Tem pessoa que é muito bem resolvido consigo mesmo, mas ele é tão si mesmo que ele não vê o outro, que ele não consegue se abrir com o outro. Então, a inteligência emocional fala desse relacionamento interpessoal também, entre as pessoas. Essa habilidade de você, né, falar, conversar. A efetividade interpessoal é julgada segundo suas condutas verbais e não verbais. O próximo. Jesus teve a coragem de chamar um grupo de amigos, Pedro, Tiago e João, e falar para eles que sua emoção estava profundamente triste. A pessoa mais forte que passou nesta terra chorou, sem medo das suas lágrimas. Quando foi que isso aconteceu? Lá no jardim do Getsêmani, né? Jesus era o Filho de Deus, mas ele não teve medo de dizer para os apóstolos mais próximos dele: a minha alma está profundamente triste até a morte, porque ele sabia do que ele ia enfrentar. Né? Então, muitas vezes, para nós nos tornarmos fortes, a gente precisa falar da nossa fraqueza para uma pessoa próxima, entende? Não se considere super-homem nem super-mulher. Fala que você errou, pede ajuda, busca ajuda. Isso tudo é qualidade, isso é virtude. Isso tudo entra nessa inteligência interpessoal, entre você e as outras pessoas. Né? O sistema social é agressivo. Tá bom esse aí. Ó, intrapessoais são essenciais ao autoconhecimento. Espera aí, volta aí. De si e do outro, nas relações. As interpessoais, organização de grupo, negociação de soluções, e aí vai tudo isso aí, sensibilidade social, não é? Você lá na sua empresa tem que desenvolver muito
a inteligência interpessoal, certo? Agora, para você desenvolver a interpessoal, primeiro precisa resolver aqui, ó, intrapessoal. Você gosta de você é bem resolvida com você é uma pessoa que sabe o valor e a fraqueza. Por exemplo, eu, há muitos anos atrás, eu tinha vergonha de falar das minhas fraquezas, das minhas inaptidões. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma, né? Por exemplo, eu falei para o Júnior, olha, a minha fraqueza no erro da agenda foi por essa. Eu não estou muito acostumada com a agenda no celular, não sou, entendeu? E tem outras também que às vezes eu falo, eu não tenho nenhum problema com isso. Não, a minha limitação, a minha capacidade vai até aqui. Márcia, você pode fazer esse trabalho? Não, isso aqui não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir. Mas esse aqui eu posso ver se eu vou conseguir, entende? Então isso tudo vai nos ajudando e vai nos deixando pessoas mais livres. Pessoas que não precisam de barreira, pessoa que não tem medo também de se lançar. Isso é inteligência. E olha, o Espírito Santo é quem nos dá tudo aquilo que nós precisamos reconhecer em nós mesmos e no nosso próximo também. Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração, para que você seja uma moça, um rapaz com as emoções controladas por você mesma. Não espere que Deus vai vir controlar suas emoções. O Espírito Santo pode falar, pode identificar, mas quem tem que controlar somos nós mesmos. Se você é uma pessoa descontrolada, não espere que isso vai mudar de forma milagrosa. Tem que dar esses passos que nós falamos. Se você é uma pessoa muito introspectiva, precisa ser um pouco mais aberta, também você tem que romper essas barreiras devagarinho. Começa devagar, né? Igual quando está começando a dirigir, não vá para lugar que você não conhece, só vai para lugar onde tem estacionamento, sabe? Vai naquelas ruas, que foi assim que eu aprendi. Bati o carro umas 2 vezes, mas foi assim que eu aprendi. Eu não ia em lugar que eu não conhecia, entendeu? Eu só ia no lugar onde eu sabia que eu ia. Agora o Waze te leva para qualquer lugar, né? Mas na minha época era diferente. Então, assim também com a emoção. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe.